Ok. Bom, então o que eu vou apresentar para vocês é um artigo científico que eu apresentei na faculdade, escrito junto com dois professores, e fala sobre educação para a sustentabilidade, né, onde eu trago uma proposta de ações para conscientizar a população francana sobre a coleta de lixo reciclável. Para contextualizar, a inquietação surgiu, né, para trazer esse material à realidade, foi a preocupação com o volume de materiais, né, de resíduos que a gente produz em casa, e por observar que numa instituição a qual eu sou voluntária, tudo surgiu daí, porque a gente separava lá dentro, mas quando ia o pessoal da limpeza, uma vez a cada 15 dias, então a gente já tinha separado o lixo durante 15 dias, no dia da limpeza, todo o lixo era colocado para fora, junto, né? Então, o que acontecia? Todo o nosso material que poderia ser para coleta seletiva ia junto com o material orgânico para o aterro sanitário. E aí eu falei assim, poxa, um trabalho de 15 dias, né? Foi literalmente para o lixo, né? E daí então surgiu a necessidade de fazer essa informação da coleta seletiva ser um pouco mais abrangente, né? E aí alguns problemas que foram observados: dificuldade em separar os resíduos entre secos e úmidos. Então, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de identificar o que é um resíduo seco e o que é úmido. A falta de conhecimento a respeito das datas e horários da coleta seletiva. Então, 5 anos atrás, quando eu mudei, saí de um apartamento, vim para uma casa e, consequentemente, mudei de bairro, para a gente saber o dia da coleta seletiva foi uma busca, né? Não foi fácil. Então, o site da prefeitura é um pouco dificultoso nesse sentido. E quais ações poderiam ser tomadas para que houvesse uma conscientização ambiental em Franca, né? E também de cidadania, em termos de procedimentos com a coleta de lixo. E aí eu penso que não é uma responsabilidade só da prefeitura, né? Mas tem que ser uma ação conjunta. Então, tem que ser, o município tem um papel imprescindível nisso, mas os moradores também têm que fazer cada um a sua parte, cada um na sua casa. E ter uma cooperativa, ou uma empresa privada, uma ONG, ou mesmo uma parceria com o setor privado, o setor público, que possa fazer essa triagem, né, e essa venda dos materiais recicláveis. A introdução do trabalho traz como reflexão o avanço tecnológico que nós tivemos, né, na metade do século XX, e foi a industrialização, o aumento populacional, né, a nível global, e como isso aumentou a geração de lixo, né? Porque a gente, muito simples, qualquer produto que a gente vá comprar, ele vem no mínimo em 2, 3 embalagens, né? Se a gente tiver o supermercado, vende a fruta cortada ao meio dentro de uma bandeja de isopor com um plástico filme por cima, né? Então, a gente foi criando algumas necessidades que gera cada vez mais um lixo residencial. E se a gente for, então, para o comercial, né, esse lixo ganha proporções assustadoras. Mas tem uma política nacional de resíduos sólidos, né, e que
dá a possibilidade, dá a autoridade para os municípios gerar o seu plano municipal de resíduos sólidos. Franca é uma das poucas cidades que tem esse plano de resíduos sólidos. É um documento extenso, complexo, que tem uma linguagem mais para os entes públicos, né? Então, para um munícipe acessar esse material, ele tem que ter no mínimo umas 2, 3 horas ali disponível para ele conseguir fazer uma leitura rápida ainda, para tentar entender um pouquinho o que é a coleta seletiva, o que é a coleta de orgânicos da cidade de Franca. E chega a cerca de 800 páginas, né, esse material. E tem uma planilha, né, com as datas da coleta de lixo e os horários, mas que não bate muito com o que ocorre. Então, ela está desatualizada. Então, percebendo isso, que eu fui, olha, precisa de um material mais acessível, né? Que a gente bata o olho, identifique facilmente em que bairro eu estou e que dia que passa a coleta seletiva no meu bairro. Essa foi a intenção. E também trata do desconhecimento das informações divulgadas pelo poder público municipal por parte da população em geral, né? Essa sensação de que essa informação não chega a todos, né? Aqui, para entender um pouquinho o que é a coleta seletiva, né? Que é a separação de resíduos e rejeitos, em primeiro lugar. Rejeitos é o lixo do banheiro, mas dentro do banheiro, que não seja o papel higiênico usado, nós temos, por exemplo, o rolo do papel higiênico, ele é reciclável. Nós temos o tubo da pasta de dente, por exemplo, que se tirar completamente todo o resíduo da pasta, ele também é reciclável. Então, as embalagens de shampoos, de cremes, né? Então, tudo isso é reciclável. Então, não é, quando eu falo assim, resíduos do banheiro, todo descartado, não. É só o papel higiênico, fraldas, absorventes, esse tipo de material realmente é um rejeito e ele deve ir para o aterro sanitário. Mas as embalagens plásticas e caixinhas de sabonete, por exemplo, são recicláveis, né? Então, deve ser colocado no resíduo seco. E depois, os úmidos, né? Os úmidos são os orgânicos. O resultado de preparar a comida em casa, né? Então, cascas de frutas, de legumes, verduras, que não seja a comida cozida, né? Os restos também. E aí, lá na frente, eu vou falar um pouco sobre compostagem, né? Para compostagem, dá para utilizar 80% desse lixo úmido. O único que não dá para aproveitar é o resto de comida cozida, né? Mas todo o resto, as cascas de legumes, de frutas, tudo que não é cozido, ele pode ir para a composteira, que aí depois eu vou mostrar para vocês o que é. Mas basicamente é isso, é separar entre secos e úmidos e rejeitos. Tá? Aqui eu trouxe uma imagem que dá outros exemplos, né? Então, rejeito, cigarro, bituca de cigarro, fraldas, esse vai para o aterro sanitário, ou para lixões, né? Que é pior ainda, no nosso caso, nós temos um aterro sanitário, geralmente ele tem uma vida útil de 25 anos, né? E o que me preocupa muito nessa quarentena é que, como a coleta seletiva está suspensa,
por conta do coronavírus, a gente está diminuindo a vida útil do nosso aterro sanitário, porque a gente está jogando uma quantidade muito maior de lixos nele, né? A diferença entre aterro sanitário e lixão é que o aterro sanitário tem todo um processo de controle de camadas, né? Faz uma camada de lixo, coloca uma camada de produtos químicos para controlar esses gases que são produzidos. O lixão não, é jogado assim, fica a céu aberto, né? Com possibilidade de proliferação de várias doenças, vários roedores, etc. Os restos de comida aqui no desenho pode servir para a compostagem, né? E pode ser feita essa compostagem em casa, né? Eu tenho uma composteira aqui em casa, ela é pequena e dá para fazer esse trabalho, e o composto eu acabo utilizando aqui no jardim mesmo. E os recicláveis, né? Garrafas de plástico, latinhas, papel, vidro, esses que sim vão para triagem e coleta seletiva. A situação problema que foi observada em Franca, né? Para escrita do trabalho, foi que o Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Franca descreve as políticas públicas de gestão do lixo urbano e também industrial, que Franca, como tem uma gama de indústrias muito grande, também tem um problema de lixo industrial muito grande. Mas a linguagem técnica, como eu falei, é para os entes públicos. Então, os munícipes têm uma certa dificuldade. Se não está familiarizado com essa linguagem, tem dificuldade. Dados bons é que Franca recicla 5% e é o maior percentual da região, do total de 43 mil toneladas de lixo coletado pelas maiores cidades da região, né? Isso por mês. E o pior índice é da cidade de São Carlos, né? Com 0,61%. Ribeirão Preto não chega a 3%. Né? Então, Franca, por menor que seja esse índice, né, ele ainda é o melhor da região. E aqui embaixo vai os links, né, de duas reportagens para que vocês, quem tiver interesse, pode estar lendo na íntegra. Aqui eu trago também a educação ambiental, né, voltada para a coleta seletiva, e o que eu penso no trabalho quando proporcionar oportunidades para que essa informação atinja o maior número de pessoas, né? Por isso a ideia de facilitar essa linguagem. E esse trabalho, ainda que foi paralelo, né, ao mestrado que eu estou fazendo, mas a intenção é que ele continue, porque eu estou buscando aí aos poucos parceiros, altruisticamente mesmo, né? Porque eu não estou visando ganhar dinheiro com isso, pelo contrário, até agora só foi, porque esse material eu mandei para impressão por conta própria. Mas a ideia é que esse trabalho tenha uma continuidade, que ele se expanda para fazer um website, para fazer cartilhas para educação infantil, né? Os folders que eu fiz e que a Liliana teve o contato, né? Histórias em quadrinhos também, para facilitar para criança, adolescente. Aplicativos em celulares, seria muito interessante se a gente tivesse como rastrear essa coleta seletiva, né, com algum lembrete, olha, o caminhão da coleta seletiva está chegando no seu bairro, né, coloca seu lixo lá fora. Porque se você coloca muito tempo antes, corre o risco de ser aberto por cachorros, gatos, enfim, e ser espalhado pela rua, né?
Então, esse aplicativo seria bem interessante. E também as redes sociais, porque esse material é um material grande, né? O mapa inteiro de Franca, ele teve que ser impresso num tamanho A1, então ficou bem grande. Então, se tivesse no meio da internet, seria muito mais fácil o acesso, né? Não é todo lugar que tem essa disponibilidade de dispor o cartaz com o mapa de Franca e os dias, né, da coleta seletiva. Uma outra questão também é que a educação ambiental, nas pesquisas, nos artigos científicos, na monografias e tudo mais, ele é muito voltado para o ensino superior, né? E se a gente pegar a população, 67% não concluiu ou não teve nenhum acesso ao ensino superior. Então, ou seja, essa informação, né, sobre educação ambiental não chega à maioria, né? Não chega à maior parte da população. Então, é um outro problema que eu identifico. Se a gente não fizer um trabalho de educação informal, que seja, né, a gente não consegue ter essa educação ambiental. Eu trago também no trabalho 3 ideias de desenvolvimento sustentável, né? Porque se a gente tem educação ambiental, se a gente tem participação dos atores, né, do município, dos francanos, a gente gera um desenvolvimento, né, no local. No sentido que Delfim Neto e Ikeda, em 2009, eles trazem aqui o significado de desenvolvimento, que é a tentativa de produzir crescimento com foco no econômico, né? Essa sempre foi a marca de desenvolvimento. Mas esperando assim que o restante necessário para o real desenvolvimento ocorra de forma natural, o que é muito difícil de acontecer, né? E eles trazem aqui que é essencial considerar os fatores sociais. Então, se não houver participação social, esse desenvolvimento tem uma grande chance de não ocorrer. Na visão de Sachs, um autor que eu gosto muito é o Iñaki Sachs, ele traz que desenvolvimento local tem que ocorrer acoplado ao desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e a participação social. E eu acho que aí está mais voltado para a nossa realidade, para a nossa atualidade, né? Ele nomeia como ecodesenvolvimento. Então, não dá para pensar em desenvolvimento se a gente não pensar em sustentabilidade também. Numa visão holística, né, da relação desenvolvimento e meio ambiente, propondo uma estratégia multidimensional e alternativa de desenvolvimento que articula promoção econômica também. E, para terminar aqui, a ideia de desenvolvimento como local ou regional, se a gente está falando de Franca, depende da mudança de comportamento, né, de todos. Então, consequente, a colaboração do maior número possível de habitantes de uma cidade. Então, eu não posso considerar somente os 32% lá que têm acesso ao ensino superior, né? Eu tenho que lembrar daqueles que não têm esse acesso ao ensino superior, não têm acesso a essa comunicação com a academia. E pensar em outras formas de educação ambiental. Formando, então, assim, uma comunidade cooperativa e com a participação da população, buscando a equidade e a utilização dos privilegiados recursos disponíveis no local para desempenhar sustentabilidade, contemplando, assim, o que eles chamam de tripé da endogeneidade, né? Que é a comunidade cooperativa, a participação da população e a busca da equidade, né? Eu acho que é uma definição de desenvolvimento regional
muito atuante, muito interessante, né? O que a gente precisa, né? Envolver todo mundo, envolver a comunidade. E aqui, para quem ainda não conhece, né? Desenvolvimento sustentável, a ONU traz 17 objetivos para a gente atingir o desenvolvimento sustentável. Esses 17 objetivos, eles são divididos aqui em biosfera, em sociedade e economia, né? Na biosfera, nós temos aqui 4 objetivos. Na sociedade, nós temos 8. Economia envolve 4 para atingir o 17º aqui, que é a paz, o envolvimento de todas as instituições, né? Nesse trabalho, eu busco trazer esses 5 objetivos, que são o 3, que é a saúde e bem-estar, porque se a gente está tratando de uma conscientização do descarte correto de recicláveis, a gente está colaborando para eliminar, né, ou diminuir, mitigar aí o descarte, né, incorreto desses materiais em qualquer lugar, como a gente vê muito em aterros sanitários, em terrenos baldios, né, as pessoas jogam muito lixo. Então, se tiver uma conscientização de que dos locais corretos de descartar, a gente reduz aí a proliferação de roedores e, consequentemente, de doenças, né? Educação de qualidade, quando a gente tenta produzir uma educação ambiental, né? Traduzir a tecnicidade desses documentos, como o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. O 10º traz a redução das desigualdades, porque destaca o papel social dos catadores de lixo, né? E a oportunidade de formalizar essa profissão. O 11º trata de cidades e comunidades sustentáveis, facilitando a prática de ações contidas nos planos municipais de resíduos sólidos, claro que com a participação da população. E o 12º, consumo e produção responsáveis. Então, parcerias entre empresas públicas e privadas para capacitar todos os colaboradores e seus familiares a respeito de atitudes de consumo sustentáveis. Né? Então, a ideia aí de trazer uma conscientização e que as empresas tenham um papel muito importante nisso, porque se elas levam essa educação ambiental para dentro das suas empresas, também gera que esse funcionário leva para suas casas e isso gera um conhecimento em rede, né? Toda a população tem acesso a esse conhecimento. E aí, então, a proposta, né, de ação, que é expor esse cartaz com o mapa de Franca em áreas de grande circulação, que é onde a Liliana teve o acesso, foi num restaurante, né? Da qual a dona foi minha aluna, então eu dei na sala de aula para quem se interessasse esse material, e ela levou para o restaurante dela, e a Liliana teve o contato, e pelo folder ela teve acesso ao meu nome, e a gente, né, teve esse contato. Então foi assim que nós nos conhecemos, né? Na verdade não foi pessoalmente, foi pelo material. E eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que teve um alcance, né? Isso foi muito legal. Junto com esse cartaz, foi produzido um folder, né? Para que a pessoa pudesse levar para casa com várias outras informações. Então, por exemplo, a separação aqui está pequenininho, mas depois eu vou disponibilizar o material para vocês vão ter mais facilidade. Aqui eu vou falar por cima, depois vocês conseguem
no material, consegue ler melhor. Então, aqui a separação, né, do que é orgânico, do que é rejeito, do que é reciclável, o que se fazer com o óleo de cozinha, com os pneus, né, os locais de coleta desses materiais que não vão para a coleta seletiva, né? Então, pilhas e produtos eletroeletrônicos têm locais também para receber esse material. Lâmpadas fluorescentes, né, hidromar, é um dos locais de recebimento desse material. Móveis e entulhos, né? Medicamentos vencidos, então nós temos os UBS e as redes de farmácia droga raia, são quando, para não jogar esses medicamentos, esses restos, ou no vaso sanitário, que vai ou para o lençol freático, ou vai para os rios, né, onde não tem Franca é uma exceção, né? No país todo está sempre entre as 5 melhores, ou se não em primeiro lugar, de melhor tratamento de água e esgoto. Mas isso não é a realidade dos outros 97% do país, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque já foi encontrado, já tem estudos que encontram superbactérias pelo alto volume de hormônios que provém de restos de medicamentos que são descartados nos vasos sanitários e aí vão para os rios, né? E isso acaba ajudando a produzir superbactérias, né? Restos de antibióticos também, que não se pode tomar tem uma quantidade exata que a gente tem receitada, né? E você toma aquela quantidade, o resto muita gente joga fora. Então o certo seria levar para esses pontos de coleta, ou para os UBS, ou para as farmácias, né? Que fazem essa coleta. E tem também o mapa, novamente, de Franca, separado por cores, e cada cor representa uma região e um dia seletiva. Então, esse é o folder, ele tem 2 dobras, e aí tem um aqui, então, você abre, tem 2 dobras. Eu não estou conseguindo ouvir. Não? Não me ouve? Não. Baixinho, não dá nem para... E está no máximo aqui, ó. E eu não... Deixa eu ver se o meu... Se o meu Maria microfone... Lídia, você está me ouvindo? Maria Lídia? Está me ouvindo? Muito baixinho. Maria Lídia, você aumentou no microfoninho aí do lado do Zoom? Sim, está aumentado aqui até no final. Até no final? E o do computador? Está no máximo do computador? Eu estou no celular. Mas estava bom, sem problema. Deixa eu ver. Então, é melhor sair e entrar de novo, porque às vezes fazer um reset dá mais certo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando pra ouvir? Aqui eu ouço bem. Espera ela retornar e eu continuo. Gente, vai acabar também o tempo agora e a gente vai ter que entrar novamente, está no finalzinho. Mas acho que está todo mundo ouvindo direitinho, alguma coisa no aparelho da Maria Lídia. Eu acho que você pode continuar, Andréia, porque aí a gente vai cair, vai voltar, às vezes ela consegue retornar escutando melhor. Ok, eu já estou terminando também, pessoal. Essa proposta, eu trago aqui, né, os 4 objetivos da ONU, nesse folder novo, que foi reformulado, porque nós conseguimos o apoio de uma imobiliária, porque eu não tenho não atinge muitas pessoas ainda, né, eu não faço divulgação desse trabalho. Então, com o pouco que foi feito, eu consegui um apoio,
porque uma das ideias de disseminar essa educação ambiental foi propor para que essa cultura de separação de recicláveis fosse proposta pelas imobiliárias e construtoras, informando horários e pontos de coleta nos seus novos contratos, né? Então, se elas incluírem o material informativo e as informações dos dias de coleta nos novos contratos, a pessoa já muda já sabendo o dia que ela tem que colocar o lixo para fora, né? Acho que foi uma ideia para auxiliar nesse sentido. As considerações finais, que é necessário ações de cooperação